Oi, tudo bem? Vamos para mais uma pausa para reflexão? Aparelho de micro-ondas, raios-x, antibióticos. O que tem em comum? São descobertas do acaso, resultado de pesquisas feitas sobre outros assuntos, outros temas, e se chegou a este desenvolvimento. Afinal, o conhecimento precisa sempre ter utilidade? Fique comigo que vamos discutir sobre isto agora. O aparelho de micro-ondas, assim se chama, porque emite radiações na forma de micro-ondas, chamadas como magnétron. E não foram pensadas inicialmente essas micro-ondas para serem usadas na nossa cozinha. Eram primeiramente um projeto de monitoramento do inimigo, de aeronaves inimigas na Segunda Guerra Mundial. Daí o engenheiro Percy Spencer, trabalhando num aprimoramento de seu uso, percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso derretia quando estava próxima a esses magnétrons. Num estalo, ele descobriu o micro-ondas, que hoje aquece os alimentos, principalmente por aquecer a água, as moléculas de água que existem nos alimentos. Assim, um alimento que tenha apenas a água aquece um pouco menos do que o alimento que tenha água e sal. Por quê? Porque o sal gera na água uma dissociação iônica. E são conhecimentos que são descobertos ao acaso. Já os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Estes raios são de alta radiação. Micro-ondas, frequência menor. Já os raios-x são de alta frequência, superior à radiação ultravioleta. E recebe esse nome, X, porque o seu pesquisador, que estava estudando os raios catódicos, não sabia de onde que vinham tais raios. Por isso, totalmente inesperado para ele, e principalmente qual que era a natureza desses raios. Não só ele descobriu os raios-x, como ganhou um prêmio Nobel por isto, coisa que nos beneficia desde então. Já a penicilina, o primeiro antibiótico de que se tenha conhecimento na história da humanidade, foi desenvolvida em 1928 pelo pesquisador Alexander Fleming. Ele estudava bactérias em seu laboratório e percebeu que em um de seus experimentos surgiu um fungo do gênero Penicillium. E alguma substância que este fungo liberava inibia o crescimento de bactérias, diminuindo a sua colônia. Nascia assim um antibiótico que revolucionou a medicina no século XX e está presente no nosso cotidiano ainda hoje. São 3 descobertas que fazem parte do nosso cotidiano: o micro-ondas, os raios-x, a penicilina. O conhecimento não precisa ser utilitarista. A gente não tem que, quando a gente está estudando, quando a gente está pesquisando sobre algo, não tem que pensar que tem que ter utilidade prática, rápida e imediata. O conhecimento, às vezes, ele é feito de camadas. E estas camadas podem gerar conhecimentos indiretos, descobertas, pensamentos. Entre a crença e o pensamento científico, existe, por exemplo, a filosofia. E da filosofia nasceram e nascem muitos questionamentos para a nossa vida cotidiana, que nos levaram ao desenvolvimento desde a antiguidade. Assim também nós temos as artes. Elas estão neste meio, entre crença e pensamento científico. Mas quanta coisa não emerge pela visão do artista. Não são poucos os exemplos na literatura. Júlio Verne, por exemplo, na sua viagem à Lua,
Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, ele trouxe, através da imaginação e da literatura, claro, com um tanto de estudo, ele trouxe muita coisa para pensarmos, que a ciência pôde usar como referência. Frankenstein, de Mary Shelley, é uma obra com 200 anos, né? Mais não, está praticamente 200 anos de existência, e até hoje faz pensar sobre questões da ética, né? E daí essa ética, ela influenciará e influencia a ciência. Será que é permitido ao homem gerar vida? São muitas coisas que o conhecimento prepara, mas a gente não pode se limitar achando que tudo tem que ter utilidade. Por isso, o desdém que existe com áreas como literatura, como as próprias artes, como filosofia. A nossa educação, ela negligencia elementos que podem ser essenciais para a produção do conhecimento. E isso é muito triste. E precisamos pensar juntos sobre a valorização de todo e qualquer conhecimento. Pense nisso.